Boa noite para você, Martins, João Batista, ouvintes da Rádio Cultura, nossa querida Cultura de Guarabira, pioneira. Cumprimentar aqui os companheiros que estão no estúdio, a começar do ex-prefeito Josa da Padaria, João Henrique, vereador Renato Meirelles, do PSB, Rodrigo Mesquita, Wilson Barbosa, Inaldo Venâncio, Joaquim Mesquita, nosso querido Maurício de São José de Miranda, futuro vereador, Praça Everton Douglas, Júnior Fernandes e Eduardo Lira, os nossos internautas que estão nesse momento acompanhando o programa. Me coloco aqui à sua disposição, mas antes, com sua permissão, faço um cumprimento especial à comunidade de surdos de Guarabira e de toda a região, porque hoje é o Dia Nacional de Surdos, e aproveito para dizer que é preciso que cada vez mais nós façamos a inclusão das pessoas surdas através do respeito e do cumprimento dos direitos e da criação de novos direitos que possam contemplar estas pessoas. Bem, Célio, já com os seus complementos iniciais, nós vamos falar inicialmente, hoje a gente vai falar aqui por etapa, vamos falar de orçamento democrático, vamos falar também dos investimentos do governo do estado da Paraíba, aqui na cidade de Guarabira, vamos falar também de política, né, tanto estadual como local. Então, para a gente dividir bem, né, o programa de hoje, todo mundo entender, eu começo perguntando a você qual o balanço se faz da secretaria que você exerce hoje, o orçamento democrático do governo do estado. O que já foi feito em prol da população paraibana neste período que você está à frente desta tão importante secretaria que leva ações para toda a Paraíba. O orçamento democrático, Martins, está alicerçado num quarteto. Nós trabalhamos com articulação, trabalhamos com comunicação, com resolutividade e também trabalhamos com diálogo. Então, são coisas que se entrelaçam. Há um trabalho prévio de articular as pessoas, depois estabelecer o diálogo formal com o governo do estado, posteriormente de resolver as demandas e, por fim, meu caro Josa da Padaria, dar um retorno, o que se faz através da comunicação, às pessoas que demandaram via orçamento democrático. Eu tenho essa visão e tento, desde o primeiro momento, implementar um trabalho que passe exatamente por essas áreas e creio que nós estamos avançando. A começar das audiências este ano, que reuniram mais de 50 mil pessoas inscritas. Porque no caso aqui, por exemplo, de Guarabira, que foi a maior já realizada em 9 anos, quem lá esteve sabe que havia uma quantidade muito maior de pessoas, além daquelas que se inscreveram. E assim foi em todas as audiências, de modo que o crescimento de inscrição foi de 14,2%. João Pessoa bateu recorde, Itabaiana, Guarabira, Cuité, Patos e tantas outras regiões. Então, nas audiências, nós registramos um êxito extraordinário. Passado esse período do orçamento, fizemos as conversações com os conselhos regionais, depois com o conselho estadual e, por fim, o planejamento democrático, com toda a equipe de governo discutindo as demandas que foram encaminhadas, que passaram de 27 mil nas audiências realizadas, num total de 17 em todas as regiões. E agora nós estamos concluindo o processo de eleição do orçamento democrático para conselheiro. Inclusive, hoje aconteceu na cidade de Teixeira. Dividimos as 14 regiões do estado em 49 micro-regiões e fizemos, desde meados de agosto, o processo de eleição. Agora vamos ter, neste final de semana, em Remígio, no sábado, amanhã em Marisópolis e Catolé do Rocha, e ficarão 3 audiências apenas para o mês de outubro, que serão exatamente a de Guarabira. Eu já convido as pessoas para que participem, às 2h da tarde da sexta-feira da semana seguinte, dia 4 de outubro, na escola Monsenhor Emiliano de Cristo, no bairro do Nordeste, conhecida como Polivalente. Vamos realizar esta eleição envolvendo Guarabira, Araçagi, Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas e Serra da Raiz. Nesse processo, nós estamos elegendo quase que 400 conselheiros do orçamento democrático, que são, na verdade, a parte mais importante desta política pública do ponto de vista do diálogo,
da comunicação entre governo e sociedade e vice-versa. E nós estamos, ao mesmo tempo, fazendo o encaminhamento das demandas que foram apresentadas pela população para a LOA, que será remetida à Assembleia até a próxima segunda-feira, quando então será divulgado pelo governo do Estado o resultado dos encaminhamentos da população que passaram pelo orçamento democrático. O que vai constar da lei orçamentária anual para apreciação dos deputados para que o governo possa executar a partir do ano seguinte. Afora isso, do ponto de vista da resolutividade, que é um dos elementos desse quarteto ao qual me referi, nós temos uma série de ações do governo, de obras em andamento, de obras sendo entregues, de obras em execução, sobre as quais nós vamos discorrer certamente durante essa nossa conversa. Bem, já que você fala de obras, e como o tempo já está avançando, né, o programa é a duração de apenas 1 hora, eu gostaria de perguntar a você, né, qual a realidade das obras realizadas pelo governo João Azevedo aqui na cidade de Guarabira. Se você tem já esses dados para trazer aqui no programa. A Escola Estadual Antenor Navarro, já respondendo a você, está com as obras em fase conclusiva. A escola em si já terminou a reforma. O pessoal trabalha agora na parte do ginásio, na verdade uma quadra coberta, e até o mês de outubro o governador João Azevedo terá a condição de vir a Guarabira inaugurar essa escola, que vai também abrigar um polo da FUNAD. A FUNAD, essa fundação que ontem completou 30 anos de existência, que atende as pessoas com deficiência, inclusive na solenidade o governador assinou a criação de um crédito específico do Empreender, uma linha somente para pessoas com deficiência. Então aqui a gente vai ter um polo que vai atender a comunidade de surdos. Você acredita que João vai trabalhar assim como trabalhou Ricardo por Guarabira, Célio Alves? Está trabalhando. Não é algo para o futuro, é algo para o presente. Eu citei agora a Escola Antenor Navarro, cito também agora a Escola Cidadã Integral José Soares de Carvalho, que as obras estão aceleradas e até o final do ano devem estar prontas para que o governador entregue. Inclusive, lá no projeto não foi contemplado um auditório, e eu já tratei com o governador e ele disse que vai incluir numa licitação específica, já que ele vai lançar um pacote de obras de laboratório e de auditório para as escolas que não têm. Posso citar aqui também um compromisso dele para iniciar ainda esse ano, que é a obra da estrada de Cachoeira dos Guedes. O DR está concluindo o estudo do solo para que a gente possa ter o projeto executivo, consequentemente licitação, início dessa obra, que terá uma execução rápida pelo tamanho, pela extensão, já que é 1,5 km apenas, mas de uma importância fora do comum, porque ali nós temos o maior polo cerâmico da Paraíba e o sonho de Cachoeira dos Guedes vem de muito tempo. Temos também já os encaminhamentos relacionados ao Centro de Treinamento de Esportes Olímpicos, uma obra que vai atender a juventude, que não contemplará apenas Guarabira, mas toda a região, e que faz parte de uma defesa que eu tenho empreendido desde antes de ser candidato a deputado. Apresentei ao governador João Azevedo, ele gostou da ideia, inseriu em seu plano de governo e ampliou essa ideia para as outras regiões do estado. E vai começar a experiência justamente por Guarabira, além de outros investimentos que nós estamos discutindo com o governador para iniciar aqui. Então, o João está mantendo o mesmo ritmo que Ricardo tinha como governador em favor de Guarabira. Bem, vou abrir espaço aqui para o nosso João Batista Fernandes, né, suplente vereador de Pilõezinhos, que recentemente, né, aderiu à prefeita Mônica Cristina, o João Batista, né? João, pode fazer a sua pergunta ao secretário do Orçamento Democrático, Célio Alves. Eu vou querer saber de Célio Martins, como é que ele analisa esses, digamos que 10 meses que já vamos entrar do governo Bolsonaro. Como é que tem tido a participação do governo Bolsonaro, se tão polêmico ou não? Como é que Célio tem analisado e qual a sua análise referente ao governo nacional? O governo Bolsonaro, João, infelizmente até agora não apresentou nada de positivo para o país. Não se tem conhecimento de uma política de habitação, por exemplo. Minha Casa Minha Vida está cada vez mais fragilizado, até as construtoras reclamando, fazendo protesto devido à ausência de pagamento. Se a gente lançar os olhos para a saúde, vai perceber também que não há nenhum fato novo. A política ambiental é desastrosa, atraindo inclusive a crítica do mundo inteiro. Agora mesmo nós tivemos uma pesquisa do Ibope divulgada e a imagem do governo e do presidente novamente
negativa e somente se depreciando, de modo que no conjunto da obra o governo é muito ruim, não apenas pela incapacidade de resolver os problemas que o país tem. Eu posso citar como um dos graves o alto desemprego, mais de 13 milhões de pessoas à procura de um emprego, não há perspectiva, mas também pelo fato de que o próprio governo não ajuda com as declarações atabalhoadas do presidente, com as polêmicas que ele cria, aqueles que o cercam também. Já hoje o próprio filho, que é candidato a embaixador do Brasil nos Estados Unidos, fazendo uma postagem fake news falsa contra uma menina de 16 anos de idade, ativista ambiental, que teve uma exposição belíssima na ONU, e por aí vai. Então, a minha avaliação é uma avaliação real e, ao mesmo tempo, de lamento pelo Brasil e, sobretudo, pelos ataques que se faz à nossa democracia, que está cada vez mais fragilizada. Bem, são 18h30. Vamos esquentar essa entrevista, que ela está um pouco morna, né? O ouvinte gosta quando esquenta um pouco. E a minha pergunta, já às 18h31. Célio Alves, secretário do Orçamento Democrático, qual é a diferença que você vê hoje entre as gestões de João Azevedo e do prefeito da cidade de Guarabira? Essa pergunta eu faço a você porque alguns colaboradores ou aliados do atual prefeito diz que Marcos está fazendo mais em 4 meses do que João Azevedo em aproximadamente 9 meses em Guarabira. De fato, você vê desta forma, Célio Alves? A primeira diferença, Martins, é simples. João Azevedo governa ouvindo o povo e Marcos levando o carão do Zenóbio. E disse ele que gosta de levar. Essa é uma diferença crucial. É dessa forma que você vê, Célio? Exatamente. E essa é a primeira diferença. A outra diferença é que, em razão de ouvir o povo, João Azevedo apruma o governo cada vez mais para o rumo certo, constrói obras, entrega as que encontrou e deu continuidade, paga em dia, incentiva as forças de segurança, tanto é que a gente tem redução dos crimes contra a vida em mais de 20% desde o mês de janeiro, anuncia investimentos novos da iniciativa privada apoiados pelo governo do estado, como é o caso do estaleiro de Lucena, que vai dar um incremento fenomenal em nossa economia. Enfim, faz com que a Paraíba seja um estado respeitado lá fora, em razão do seu equilíbrio fiscal e financeiro, em razão das políticas públicas de inclusão, e melhora significativamente a qualidade de vida da população, o que não acontece em Guarabira. Os carões que Zenóbio tem dado no prefeito Marcos Diogo não tem resultado em absolutamente nada, pelo contrário, tem deixado o prefeito um tanto quanto atabalhoado, não tá doente? Perturbado, mas dizem que ele manda aí de todo jeito, e quem disse que leva carão não fui eu, quem disse foi o próprio prefeito, deve ser por escrito, através da ex-prefeita Léa, da deputada Camila. O fato é que esses carões não estão contribuindo, estão deixando o prefeito meio desnorteado. Qual o principal problema hoje de Guarabira, do seu ponto de vista? Para mim é a saúde. A saúde hoje é o maior problema, embora algumas pessoas se inquietem muito com o trânsito, e eu particularmente também me incomodo com ele, porque quanto mais mexe, mais o trânsito fica complicado, pior fica, mas a saúde é o grande problema, porque o trânsito, ele por mais que atinja a população, não chega a atingir toda a população, enquanto que a saúde não. A saúde, todo mundo precisa dela. E há uma falta aqui gritante de médicos nos PSFs, as pessoas simples que não têm dinheiro para pagar uma consulta recorrem ao PSF, lá não tem médico. Agora há pouco uma amiga relatou a mim que fez o pré-natal durante os 9 meses de gravidez apenas como enfermeira, porque não tinha médico no PSF. E assim são casos e mais casos. O Tribunal de Contas, esta semana, emitiu um alerta à gestão de Guarabira, porque, segundo o Tribunal de Contas, com base nos próprios dados que são remetidos ao tribunal pela prefeitura, a gestão não está gastando o mínimo. Não estou falando de outra coisa, não. Estou falando do mínimo em educação e saúde. Educação e saúde, que são 2 áreas fundamentais. Isso é constitucional. Tem que ser 25% pelo menos em educação, 15% pelo menos na saúde. E quem disse não fui eu. O Tribunal de Contas do Estado. O prefeito, inclusive, quando é criticado por alguém,
reage dizendo que o crítico é imbecil. Nesse caso, o Tribunal de Contas, eu não sei se ele vai chamar os conselheiros também de imbecis. Mas o fato é que o tribunal disse: vocês estão gastando abaixo de 15% com a saúde. Agora, isso que o tribunal está dizendo, a gente já sabe aqui. Quem mora no Nordeste conhece na pele o problema, porque há um ano não tem médico no PSF. Quem enfrenta filas durante a madrugada na Secretaria de Saúde para conseguir um atendimento, uma autorização para uma ressonância ou um outro tipo de exame, sabe muito bem que essa é uma realidade. Quem mora na Primavera, que ficou durante muito tempo sem médico, bairro do Cordeiro também, quem mora nas áreas periféricas conhece essa dura realidade da falta de assistência médica do município de Guarabira. Quem precisa, por exemplo, de um atendimento na hora em que quebra a perna, o braço, tem uma fratura. Antes havia o pronto-socorro de fraturas atendendo 24 horas, todos os dias da semana, independentemente de quem fosse o paciente, sem autorização política de A ou de B. Agora, Maurício, desativaram o serviço do pronto-socorro, não contratam mais o serviço, que custava R$900 mil por mês, contrataram uma clínica por 3 vezes esse valor, R$2.600.000, que só atende na parte da tarde com autorização do secretário de saúde. É como se agora, para você quebrar a perna ou o braço, você tivesse que programar o horário, e não pode ser no final de semana. Quem for fazer qualquer coisa no final de semana, tomar uma cervejinha, ou fazer sua feira, ou ir à igreja, o que seja, tenha muito cuidado para não ter uma fratura, porque se depender da Prefeitura de Guarabira, vai ficar sem assistência. Bem, estamos entrevistando o secretário do Orçamento Democrático do Governo do Estado, Célio Alves. Passando aqui na nossa live, Célio, cumprimentando aqui as pessoas que estão nos ouvindo, inclusive também parabenizando pelo nível da entrevista até o presente momento. Nós temos Marta Inácio, acompanhando ao vivo o programa. Juraci Silva Oliveira diz: parabéns, Martins, pela grande entrevista. Estamos aqui atentamente em Cachoeira dos Guedes, ouvindo vocês. Paulo Antônio, de Pilõezinhos, também está acompanhando atentamente aqui o programa. Ruth, diz: boa noite, estou na escuta, acompanhando a entrevista de Célio. Também aqui a gente tem outras pessoas. Só um instantezinho aqui para a gente já trazer o nome de todos, que de fato estão acompanhando o nosso Conexão. Dalva Sansi, lá no Rio de Janeiro, ela aqui da nossa região também está acompanhando. A Jane diz: parabéns aí, grande entrevista. Miriam e Adailton, da Real Lanches, também na escuta. Alex do Mutirão, parabéns aí pela grande entrevista. Estou atentamente aqui acompanhando vocês pelo nosso Conexão Cultura. Bem, eu vou fazer o seguinte, Célio, nós vamos ao intervalo rápido e na volta aí nós iremos fazer outros questionamentos também. Antes do intervalo, deixa eu destacar aqui, o Josnaldo ligou para cá do Alto da Boa Vista, também certo. Aqui nós temos muitos áudios. Devido ao pouco tempo que a gente tem com o diálogo com o Célio, então os áudios e a participação do ouvinte vai ser cancelado. Então amanhã a gente traz muita gente participando do nosso programa, isso pela falta de tempo, pouco tempo, por sinal. Um abraço para o Cardeal também que está nos ouvindo. Tem aqui o Ronelis Lucas, tem a Cida Pontes, tem a Margarete, tem várias pessoas, que são muitas pessoas que estão acompanhando o nosso programa. Rapidamente o faturamento, e na volta nós temos perguntas a respeito de Guarabira e do estado da Paraíba. Vamos ver se dá para a gente fazer pelo menos umas 3 perguntas aqui ao secretário Célio Alves. Conexão Cultura. Volta já. Acesse Nordeste1.com. Jornalismo em tempo real. Os bastidores da política. A melhor cobertura da área policial. Dicas de saúde, entretenimento e esportes. E mais. Informações sobre Enem, concursos públicos, empregos e a melhor equipe de colunistas. www.nordeste1.com. Em tempo real. Zahara Semijoias e Relógios.
Seja uma revendedora de sucesso. Trabalhe com folheados da Zahara no sistema em consignado, agora com exclusividade da Lapidare Semijoias. Investimento zero, você só paga o que você vender. O que não vender fará devolução à empresa, com porcentagem de 30% a 40% e garantia de 1 ano. Nos procure e entre no nosso WhatsApp 986338158 ou ligue 3271-2257. Zahara Semijoias e Relógios, na rua Quintino Bocaiúva, número 49, no centro de Guarabira. Cultura FM 94,5. A Rialto Automóveis traz uma grande novidade para você. É a grande promoção Portas Abertas Rialto. Financie seu veículo na Rialto e a Rialto paga a sua primeira prestação. Só a Rialto faz isso por você. Taxas de juros promocionais e o principal, veículos garantidos para você não correr riscos e ser pego de surpresa. A Rialto tem a credibilidade de quase 30 anos no mercado. Então não perca tempo e venha comprar logo seu veículo novo ou usado com as menores taxas de juros já vistas no mercado. A Rialto fica na Avenida Osmar de Aquino, no centro de Guarabira. Rialto, mais uma empresa do Grupo João Rafael. Rialto Automóveis, onde é fácil sair rodando. Agora, Guarabira e região dispõe de uma opção para cuidar melhor de sua saúde. A Uniclínica chegou com ambiente acolhedor e profissionais capacitados em diversas especialidades, realizando exames laboratoriais e por imagem com preços acessíveis. Aceitamos cartões de crédito. Ligue e marque agora mesmo a sua consulta. 3271-4188, 99838-4583, em frente ao Colégio da Luz. Uniclínica, cuidando de você. Cultura FM, Cultura FM, Cultura FM. Estamos de volta com o Conexão Cultura. Hora certa. A hora certa em Guarabira, 18 horas 40 minutos. Muita gente, a live aqui bombou hoje, viu? Já que já temos mais de 120 pessoas interagindo diretamente, acompanhando ao vivo o programa Conexão Cultura. Dilson Vieira, estamos aqui no Pirpiri, acompanhando o programa. Lindenberg, também diz parabéns, Martins, pela grande entrevista com Célio Alves. Mas vamos às perguntas, porque o programa é curto e o ouvinte estava na expectativa de ouvir Célio Alves, principalmente depois de todos esses comentários, dessa turbulência dentro do PSB, no estado da Paraíba. Tem deputado que diz que já está rompido, Ricardo, com o governador João Azevedo, mas para veneziano, para outros, tem ainda como se reconciliar. Então, tudo isso realmente se criou um clima de grande expectativa nessa entrevista de hoje. Mas ainda eu vou a Guarabira, sério, ainda com relação à nossa cidade. Eu gosto muito aqui de mexer com a política de Guarabira. Entrevistado aqui no início deste mês, no programa da manhã, o Jornal da Cultura, quero mandar um abraço ao Rudinei e o Ed Carlos, eu que também faço parte da bancada, mas só como participante, o ex-governador Roberto Paulino falou que está muito otimista quanto a uma aliança entre o governador e o MDB de Guarabira, depois que conversou com o governador João, não sei se foi pelo telefone ou se foi lá na Granja, não é? Com relação a uma possível aliança em 2020 aqui em nossa cidade. MDB, governador João Azevedo. Eu gostaria de saber se você está de acordo com esta aliança, se vier de fato acontecer. Perguntado sobre os girassóis de Guarabira, sabe o que ele respondeu? Ele disse: o girassol de Guarabira murchou, morreu, não existe mais. Sério, como é que você avalia esse posicionamento do ex-governador Roberto? Primeiro, dizendo que está muito otimista para uma aliança entre o governador e o MDB. O girassol de Guarabira morreu? Não existe mais? Se o girassol de Guarabira morreu, não tem para que fazer aliança com o MDB. Ninguém faz aliança com o defunto. Martins, faz 20 anos que o que o ex-governador Roberto Paulino diz não tem se confirmado. Essa é uma realidade, é uma constatação, não é uma opinião. Nada de pessoal, mas o fato é que as previsões dele não têm se confirmado. Quer saber uma? Ano passado, antes de começar a campanha eleitoral, ele deu uma entrevista lá para o João Pessoa
isso está gravado em vídeo, porque foi amplamente publicizado à época, em que afirmou que João Azevedo sequer seria candidato a governador, porque seria substituído. Inclusive ele, Roberto, já sabia o nome do substituto de João Azevedo, mas não iria revelar naquele momento. E pediu ao jornalista que cobrasse depois dele essa declaração. O fato é que João Azevedo não foi substituído, foi candidato a governador. Nós aqui de Guarabira, os companheiros, as companheiras, saímos às ruas, subindo e descendo ladeira, todos os dias, e na região também, de forma muito aguerrida, destemida e convicta, dizendo a esta cidade que o melhor para ela seria exatamente João Azevedo governando o Estado, para sequenciar o grande governo que fez Ricardo Coutinho. E ao final do processo, Guarabira compreendeu a mensagem e deu a João uma vitória com 4.550 votos de maioria, derrotando os candidatos da gangorra. Como João Azevedo avaliou essa votação, José? Avaliou positivamente, inclusive numa entrevista que concedeu no dia seguinte ao jornalista Alex Filho na TV Master, fez referência à vitória em Guarabira e agradeceu o empenho nosso aqui, juntamente com a militância, nominando especificamente a mim como representante deste agrupamento que naquele momento esteve com ele firme, quando alguns acreditavam pouco e outros até diziam, como é o caso de Roberto, que nem candidato ele seria. Então este foi o fato. João Azevedo venceu aqui e venceu em quase toda a Paraíba, mas vencer em Guarabira era algo fora das previsões de muita gente, porque, admitamos, aqui nós estávamos a concorrer com duas forças tradicionais. De um lado, uma deputada com o pai prefeito, com 40 anos de poder. Do outro lado, um deputado com o pai candidato a senador, ex-governador e com 40 anos de poder. E no meio a gente, sem 1 litro de gasolina, sem dinheiro de pagar um cachorro quente para um companheiro, para uma companheira, somente com a cara, a coragem, mas acima de tudo com uma coisa, com obras para apresentar, com resultado de gestão para expor e com condição de olhar no olho das pessoas e firmar compromisso. Eu disse na campanha que o Antenor Navarro seria feito, está sendo concluído. Eu disse que o Zé Soares de Carvalho seria reformado e ampliado, a obra está de vento em popa, e assim muitas outras coisas que nós assumimos o compromisso de lutar com o governador João Azevedo, estão virando realidade e Guarabira está satisfeita com isso. Ô, Célio Alves, você dizendo que de fato você discorda totalmente do que falou Roberto Paulino, que o Girassóis está vivo e o Girassóis tem planejamento para 2020 em Guarabira. Você, de fato, está de acordo com esta aliança? Qual será o pensamento do partido? E em caso, Célio, porque você sabe que é um assunto hoje atual na Paraíba toda, não é? Você sabe que isso é divulgado em todo o cenário paraibano. É um caso de um rompimento entre Ricardo e João Azevedo. Como fica o Girassol de Guarabira, caso isso venha acontecer? Primeiro que não tem rompimento, nem vai haver rompimento. Mas Evásio Bezerra disse categoricamente aqui que já se rompeu, já está consumado o rompimento. Essa é a interpretação de Evásio. Eu tenho muito respeito por ele, é meu companheiro, meu amigo pessoal, inclusive, e ele tem a sua leitura dos fatos. Eu tenho outra leitura. A leitura de que o PSB enfrenta uma crise, mas que não é o fim do mundo. É possível conversar. Quem gerou essa crise no PSB? Até porque, Martins, além da crise, existe algo muito maior, que é um projeto político que a Paraíba aprovou, que a Paraíba acreditou em 2010, voltou a acreditar em 2014 e em 2018 fez o coroamento disso. Então, um rompimento político a essa altura seria até uma falta de sintonia com o próprio paraibano, que em sua absoluta maioria deu uma vitória arrasadora a João Azevedo. João Azevedo é ciente disso, Ricardo Coutinho também, e os dois, como as maiores lideranças deste projeto, sabem o tamanho da responsabilidade que repousa sobre seus ombros. E é exatamente por essa razão que nós estamos buscando a todo momento internamente a conciliação. Porque não interessa a Paraíba, interessa aos derrotados de 2018 que querem se aproveitar da situação para uma aproximação com o governo. Aqueles que duvidavam, inclusive, da candidatura de João,
que chamavam João de poste, que diziam que o governador João Azevedo era meramente um técnico e que não seria conhecido e por essa razão não teria condição de vencer a eleição. São exatamente estes que fizeram oposição à candidatura de João Azevedo, que agora querem, aproveitando-se da situação, uma aproximação com o governo. Mas o governador João Azevedo, primeiro, é um homem de caráter. Segundo, ele tem um compromisso muito grande com esse projeto, porque independentemente de ter disputado a eleição somente em 2018, ele é construtor do projeto desde o princípio. Eu lembro de uma entrevista que fiz na 101 FM em João Pessoa, com João Azevedo, secretário da Infraestrutura da capital, quando o Ricardo tinha renunciado para ser candidato a governador em 2010. E eu me recordo disso porque eu tenho memória relativamente boa, foi o meu primeiro contato com João Azevedo. E no intervalo eu disse a ele, você ainda vai entrar para a política? Ele disse, não, eu sou engenheiro, minha função é outra aqui, é ajudar e coisa e tal. E lá na frente aconteceu, porque eu percebi já ali a qualidade dele. E já ali, além de técnico, ele era também um político que construía o partido, que construía o projeto e ajudava decisivamente na gestão. Então, esse João Azevedo sabe de tudo isso e sabe o desafio que tem pela frente, que é dar continuidade à boa gestão que o Ricardo vinha fazendo e ampliar isso. E ele tem buscado ampliar e tem conseguido em várias coisas. Eu posso citar aqui o Giramundo, nós tínhamos 3 destinos internacionais, passamos a ter o dobro. Nós temos o Empreender, que foi o Ricardo que criou, mas agora mesmo o governador anunciou uma nova frente, um novo financiamento, uma nova linha, justamente para as pessoas com deficiência. Então, as políticas públicas, mais do que serem mantidas, elas estão sendo também qualificadas, ampliadas, e é isso que interessa ao governador João Azevedo, que interessa a Paraíba, e é por essa razão que é possível, sim, o entendimento, claro que respeitando os pontos de vista em contrário que cada um tenha, porque não há como você ter unanimidade dentro de um agrupamento político, mas preservando o que é a essência do projeto. Bem, Célio, deixa eu aqui também registrar a presença na nossa live de Dona Dinha Ribeiro, lá em Cuitegi, acompanhando o programa. Maxwell de Lima, também aqui parabenizando a entrevista. A Jeane, né, também está ouvindo a gente. Entrevista de qualidade, diz ela aqui. A Lohane Abravanel, que não tem nada a ver com o Silvio Santos, mas que tem o nome, né? Não tem o dinheiro dele, mas tem o nome. Mas tem o nome, muito bem. Célio Alves, uma matéria circulou também na Paraíba, dando conta de que um movimento estava sendo feito por alguns deputados do Estado, do próprio grupo do governador atual, João Azevedo. Esse movimento dava um certo entendimento para que o suplente de deputado estadual, Anísio Maia do PT, viesse assumir o lugar que você exerce hoje, secretário do Orçamento Democrático. De fato, você tomou conhecimento, isso existiu, circulou essa informação lá nos bastidores? Eu estou sabendo agora porque você está me perguntando em relação à participação, eventual participação de deputados. O que eu tenho ciência a respeito dessa história é uma notícia que foi dada por um site que mente 24 horas, o mesmo site que em 2018 disse que eu desisti de ser candidato, e eu fui candidato e fui votado, numa prova cabal do que o site mentia, e que vive somente a fazer, não especulação, a criar mesmo histórias para disseminar e conturbar o ambiente político administrativo na Paraíba. Mas, sinceramente, eu nem respondo, porque já não tem credibilidade. E outra coisa, eu sou muito tranquilo com relação à minha conduta política, à minha conduta administrativa. Eu não sou secretário porque algum site pediu ou alguém foi lá dizer a João Azevedo que me convidasse. Você tem conversado com o governador? Eu sou secretário porque o governador João Azevedo convidou-me para compor seu governo e não me convidou por mensagem nem através de alguém. Ele fez um convite para que eu fosse até ele, pessoalmente nós conversamos e ele propôs isso. E tenho feito um trabalho sério, que tem correspondido com as expectativas, primeiro da Paraíba, depois do governador e de todo o governo. Então eu não me pauto por essas histórias que são ditas em sites, porque antigamente, Martins, o fofoqueiro fazia assim, ele ia ali na calçada da rua ou da praça, dizia uma mentira e aquilo se espalhava. Uma mentira repetida
pode se tornar uma verdade. Eu não acredito nessa máxima. Eu acredito que uma mentira será sempre uma mentira e ela vai perdurar até que a verdade apareça. Mas um dia a verdade chega e bota a mentira no lugar dela. Então o que acontecia? As pessoas iam para as calçadas fofocarem, espalhar um boato numa feira livre, num bar. Agora tem o Facebook, tem um site, qualquer um diz assim, eu sou jornalista, eu sei que ninguém reconheça essa qualidade nele e passa a mentir virtualmente e criar esse tipo de coisa. Mas sabe o que é bom? Que resolve tudo? O tempo. O tempo resolve tudo. Porque quem diz uma coisa aqui que não é realidade, daqui a pouco o tempo mostra que não é. Eu, particularmente, já desmoralizei um bocado de gente assim, dando somente vez ao tempo para que ele resolva por mim. Graças a Deus. Bem, Célio, no caso de um rompimento entre João Azevedo e Ricardo, né, você, claro, já falou aqui de que acredita em uma reconciliação, que tudo pode ser resolvido. Mas se vier a acontecer, você, todo mundo sabe que é uma pessoa que sempre foi muito próxima do ex-governador Ricardo Coutinho. O Ricardo sempre teve uma admiração muito grande por você, como secretário, como pessoa, como amigo. Se vier a acontecer, Célio Alves fica com quem? Com o governador ou com o ex-governador Ricardo Coutinho? Ô Martins, com todo respeito e até para descontrair, eu vou lembrar aqui Nairman Xavier que dizia, se eu tivesse 2 pais, né, se minha mãe fosse homem, eu teria 2 pais. Eu não trabalho com futurologia, porque isso às vezes rende uma boa manchete, rende uma boa polêmica, mas não constrói em absoluto. É como se alguém perguntasse, se pegar uma briga aqui agora, Martins com Josa da Padaria que está do lado dele, você fica do lado de quem? Primeiro a gente tem que saber por que foi a briga. Se foi Martins que levantou para dar em Josa, se foi Josa que levantou para dar em Martins. Não é assim? Mas é agora, fato a primeira da providência... que está em todo estado, viu? A primeira providência seria o quê? Apartar, separar, evitar que eles brigassem, né? O que é que eu tenho buscado fazer no PSB e na relação de João e de Ricardo? Contribuir para a conciliação. Porque eu sou amigo de Ricardo, sou amigo de João. Nós somos amigos, o João e Ricardo são amigos. Agora, há um estremecimento. Mas eu e Josa não vamos brigar não, viu? Claro, é evidente. João e Ricardo. Se você trabalha, como é o caso que eu trabalho, com a perspectiva da unidade, da conciliação, por que é que eu vou trabalhar com a hipótese de ficar contra esse ou a favor daquele? Agora, uma coisa eu digo, já disse várias vezes, eu estou no governo, fui convidado pelo governador João Azevedo, aceitei honrosamente o convite, tenho feito o máximo, tenho dado o melhor de mim para corresponder à expectativa e não vejo razão para deixar o governo de João Azevedo. Nem para que eu deixe, nem para que Ricardo Coutinho deixe, nem para que ninguém no PSB deixe. Eu vejo razão para que a gente faça as avaliações que forem pertinentes e no fórum adequado, que é dentro do governo e dentro do partido, e faça aquilo que a população espera. Trabalhar, trabalhar e trabalhar para melhorar a vida dos paraibanos. Então, eu sou da lógica seguinte, que se resume em 3 palavras: segue o trabalho. Bem, eu gostaria mais uma vez de lembrar o seguinte, entre o governador João Azevedo e o ex-governador Ricardo, de fato, todo mundo sabe que existe um estremecimento dentro do grupo. Enquanto eu e Josa aqui somos amigos, a gente não vai brigar nunca. Essa aqui é a realidade. Mas voltando aqui ao assunto... Mas às vezes quem está estremecido faz as pazes e às vezes quem está amigo briga. Isso é muito relativo. Sério, voltando aqui a Guarabira, né? Vamos lá. A cidade de Guarabira. Todo mundo sabe que na gestão de Neide Teotônio, ela fez aqui uma grande reforma na Câmara Municipal, mudou o aspecto, a cara da Câmara. E agora, né, na volta dos trabalhos, agora no segundo semestre, né, o vereador e presidente da casa, Marcelo Bandeira, convidou a imprensa guarabirense e lá mostrou uma reforma que vai ser feita, né, várias mudanças que serão implantadas na casa e investimentos também. Como é que você vê esta nova reforma na Câmara Municipal da cidade de Guarabira pelo presidente Marcelo Bandeira? Eu, a respeito do tema, coloco aqui 2 questões. Uma, a Câmara Municipal é composta pelos vereadores, tem a sua direção e, no primeiro momento, poderia ser vista essa reforma como um assunto interna corporis, ou seja, apenas interno da Câmara. Mas considerando que ali vai se utilizar recurso público, deixa de ser de interesse exclusivo dos vereadores para ser também de interesse da população. E eu, como cidadão de Guarabira, que faço feira aqui, que gasto meu dinheiro aqui, e, portanto, contribuo
também para a manutenção da Câmara Municipal e do Executivo, aliás, da cidade como um todo, eu posso dar uma opinião em relação a isso. O que é que eu penso? É que se a Câmara vai fazer a reforma é porque ela tem dinheiro. Como a ex-vereadora, ou melhor, a ex-presidente, a atual vereadora Neide, você disse na pergunta que foi uma grande reforma, e na época houve muita divulgação, muita mídia e tal, de que foi uma grande reforma. E eu fui lá, não fui no dia da inauguração, mas fui lá depois e conferi que realmente ficou melhor, enfim, houve um avanço grande nas instalações da Câmara Municipal. Então, se foi feito aquilo ali, imagino que em tão pouco espaço de tempo não seja necessário fazer novamente reforma na Câmara Municipal. Mas esse é um juízo de valor que os vereadores devem fazer. Aqui está o vereador Renato Meirelles, que é mais legitimado para fazer esse debate lá. Agora, como cidadão, eu tenho também legitimidade para fazer esse debate, para dar uma opinião. Mas a Câmara tem dinheiro em caixa? O senhor é contra por quê, Célio, essa reforma? Porque esse dinheiro poderia, de repente, ser utilizado para outras coisas. Eu vou citar aqui um exemplo. O professor Paiva, que foi presidente da Câmara de João Pessoa, certa vez, no final do ano, ele juntou o dinheiro que sobrou e superou 1 milhão na época e devolveu à prefeitura. Aqui e acolá tem presidente de Câmara que faz isso. E o prefeito, com aquele dinheiro, pode investir mais na cidade. Eu defendo até, vou dar aqui uma sugestão, ninguém se aborreça com isso, eu acho que é uma boa sugestão, que nesse caso o recurso que tem, a Câmara Municipal devolva ao Executivo agora, faça uma solenidade pública, chame o prefeito e amarre isso num documento para que aquele dinheiro tenha uma destinação exclusiva. Nesse caso, para a saúde, que é o principal problema, para resolver o problema da ortopedia em Guarabira, para pagar melhor aos médicos que não querem trabalhar aqui porque ganham menos do que em Duas Estradas e Pilõezinhos. Com toda certeza, esse dinheiro investido na saúde para atender seu João, Dona Maria, seu Severino, Dona Francisca, teria mais resultado, seria mais interessante do que numa reforma física da Câmara Municipal. Mas volto a dizer, os vereadores avaliem melhor, façam uma discussão se isso é necessário ou não, e a própria população. Agora, de todo modo, ali é dinheiro público, e creio que se essa minha sugestão fosse pelo menos discutida, ela seria muito interessante para a população de Guarabira, principalmente, que precisa cada vez mais de investimentos. Bem, a gente já está chegando aqui, Célio, ao final do programa Conexão Cultura. Queremos agradecer aqui a sua vinda, né, ao nosso programa, que é um programa culto, mas programa que tem um objetivo de ouvir o entrevistado, também de sabatiná-lo, né? Fazer aquela pergunta que o ouvinte gostaria de fazer e agradecer a você e perguntar o seguinte já no finalzinho. PSB, de fato, vai ter candidato e esse candidato está pronto para encarar, enfrentar as lideranças políticas, tanto do MDB como do PSB e de outros partidos? Rapidamente, porque o tempo está esgotado. O nosso agrupamento político vai ter uma candidatura a prefeito. E mais do que uma candidatura, vai ter um projeto para Guarabira, para mudar essa cidade e tratá-la com a dignidade e o respeito que o seu povo merece. E vejo com bons olhos que em 2020 nós tenhamos também outros tantos candidatos e tantas candidatas para que haja a possibilidade mais ampla do eleitor fazer a sua escolha. E penso também que será a campanha eleitoral com mais chances para a população de Guarabira dar um basta a essa gangorra, porque nós vamos ter, sim, várias alternativas. Mas garanto que, entre todas as alternativas, a do nosso agrupamento se apresentará como a melhor, porque nós teremos propostas para apresentar, mas mais do que propostas, nós teremos ações concretas já realizadas. Disso não tenha dúvida, é algo que está sendo construído com os companheiros e com as companheiras, através de diálogo permanente, e nós vamos afunilar esse processo no sentido de, logo, logo, apresentar a Guarabira quais serão os nomes credenciados para a representação deste projeto e para o bom debate nas eleições do ano que vem. Recebo um abraço do Jean Ganso, né, que está ao vivo acompanhando o programa, Ganso. E o empresário João Rafael, parabenizando também o nível da entrevista. Muito obrigado, João Rafael. Um grande abraço para você, para a dona Olivete, toda a família. João, que é um amigo que tem sempre nos tratado com muita deferência, Jabas Aguiar, que é diretor das emissoras. Meu grande abraço para eles. Muito obrigado aqui ao secretário Célio Alves pela entrevista no programa Conexão Cultura. João Batista. Até amanhã, já tem tempo mais para nada. Estaremos de volta, se Deus quiser, com mais um programa
aqui na Rádio Cultura 94,5. Seu surdo teve que fazer um implante auditivo e sessões de estimulação da fala. Hoje, com 14 anos, além da linguagem dos sinais, ele já consegue